Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. Depois de causar mortes e estragos durante sua passagem por Cuba, o furacão Ian tocou o solo dos Estados Unidos na última quarta-feira, atingindo o estado americano da Flórida. O fenômeno assusta os norte-americanos. De acordo com a última atualização do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o furacão Ian estava a cerca de 125 quilômetros a oeste da cidade de Naples, na Flórida, com ventos de até 220 quilômetros por hora. Imagens de satélite mostram a força e a violência com que o furacão se desloca para a região. O fenômeno ainda não alcançou o território americano, mas moradores já começaram a se preparar e a procurar áreas mais seguras. Até o momento, 8 regiões do estado receberam ordem de evacuação. O furacão Ian passou por Cuba nesta terça-feira, deixando marcas de destruição por toda a ilha e provocando a morte de 2 pessoas. Houve queda de energia e vilarejos inteiros ficaram completamente inundados após os temporais no extremo oeste do país. Mesmo após a passagem do furacão, Cuba ainda deve continuar sofrendo com as consequências. São esperadas fortes chuvas e ventos de mais de 200 quilômetros por hora. A emissora pública britânica BBC anunciou a intenção de cortar 382 postos de trabalho no seu serviço internacional. A medida tem como objetivo acelerar a migração da empresa para o setor digital. Os cortes significam o encerramento das emissões de rádio em árabe, persa e chinês, assim como o fim de alguns programas de televisão na África e na Ásia. A notícia foi divulgada em nota pelo grupo audiovisual que se depara para celebrar seu centenário. A BBC garantiu que nenhum de seus 41 serviços em língua estrangeira será encerrado completamente, embora quase metade deles esteja disponível apenas online. A emissora pública se encontra sob considerável pressão financeira, já que, além do envelhecimento de seu público, o governo conservador congelou o imposto audiovisual por 2 anos. A decisão do governo criou um buraco em suas contas, especialmente com o atual nível de inflação. O serviço internacional da BBC atinge uma audiência estimada de 365 milhões de pessoas em todo o mundo. Com o fim da exigência do uso de máscaras, os fabricantes de produtos ligados ao combate do coronavírus, como máscaras, luvas e seringas, estão demitindo funcionários, fechando fábricas e com previsão de redução de 230 milhões de reais em investimentos no Brasil, em comparação com 2020. Somente em uma indústria de luvas na cidade de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, 60% dos trabalhadores foram demitidos entre junho e setembro de 2022. E o crescimento do negócio neste ano foi 75% menor do que em 2021. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos, a previsão é que 2022 termine com 700 milhões de reais em investimentos no setor de dispositivos médicos. 230 milhões de reais a menos do que em 2020, início da pandemia, quando o capital investido no segmento chegou a 930 milhões de reais. Mesmo abaixo de 2020, os investimentos em alguns setores do segmento podem superar 2021, que registrou 675 milhões de reais em aportes financeiros. De acordo com a Associação do Setor, isso se deve à demanda elevada e reprimida de cirurgias eletivas que utilizam dispositivos médicos não ligados ao combate à Covid, como órteses e próteses, parafusos e fixadores, estentes cardíacos e desfibriladores. A Casa Branca anunciou que grandes corporações de alimentos, incluindo uma gigante do fast food, se comprometeram a investir bilhões de dólares em uma estratégia nacional para acabar com a fome e a obesidade nos Estados Unidos. Cruzada contra a fome e a obesidade. O compromisso do setor privado foi revelado durante a conferência Fome, Nutrição e Saúde. O evento reuniu líderes governamentais, acadêmicos e ativistas com o objetivo de acabar com a fome e reduzir as doenças relacionadas à dieta no país até 2030.
O governo do presidente Joe Biden classificou a reunião como a primeira grande cúpula da Casa Branca sobre alimentos desde que Richard Nixon assumiu o cargo há mais de meio século. De acordo com as últimas estatísticas do governo, quase 42% dos adultos americanos são tecnicamente obesos e cerca de 10% das famílias americanas têm insegurança alimentar. As autoridades disseram à imprensa que os 8 bilhões de dólares prometidos pelos setores público e privado incluem contribuições de mais de 100 organizações, desde hospitais a empresas de tecnologia e atores da indústria de alimentos, como a gigante do fast food, Burger King. Quando falamos em saúde, algumas doenças são minimizadas por falta de informação ou atenção. A depressão e a ansiedade, por exemplo, impactam negativamente na economia mundial. Quase $1 trilhão são perdidos por ano pela improdutividade causada na população. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho fizeram um alerta sobre saúde mental e trabalho. Documentos inéditos apontam que cerca de 15% dos trabalhadores adultos sofrem com transtorno mental. Com isso, estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e à ansiedade. O custo à economia global chega a quase $1 trilhão. Segundo a OMS, ambientes de trabalho seguros e saudáveis são um direito fundamental. Melhoram o desempenho e a produtividade e minimizam tensões e conflitos internos. Um estudo apontou que um medicamento para Alzheimer produziu resultados positivos. Em teste, o produto retardou o declínio cognitivo de pacientes. Um medicamento experimental para Alzheimer, fabricado em parceria por uma empresa japonesa e outra norte-americana, retardou o declínio cognitivo e funcional durante os testes realizados em pacientes nos estágios iniciais da doença. A informação foi divulgada pelos fabricantes, que consideram o resultado uma vitória potencialmente rara. Vários fabricantes de medicamentos já tentaram e falharam na busca por tratamentos eficazes contra a doença, que afeta cerca de 55 milhões de pessoas em todo o mundo. Um avanço também seria um grande impulso para estudos semelhantes conduzidos por outros laboratórios. A droga lecanemab retardou o progresso da doença em 27% na comparação com o placebo, atingindo o objetivo principal do estudo e oferecendo esperança para pacientes e famílias ansiosos por um tratamento eficaz. De acordo com a Associação de Alzheimer, pesquisadores correm agora para conter a progressão da enfermidade. O número de norte-americanos que vivem com a doença deve dobrar para 13 milhões até 2050. O Ministério da Defesa da Rússia disse que o treinamento de reservistas recém-mobilizados começou em todo o país. Segundo o comunicado do Ministério da Defesa da Rússia, os treinamentos ocorrem em Rostov, na fronteira com a Ucrânia, na Crimeia, região tomada da Ucrânia em 2014, e em Kaliningrado, na fronteira com Polônia e Lituânia, países membros da OTAN. Cerca de 2.000 reservistas já haviam recebido armas na Crimeia. Em Rostov, onde as forças russas se reuniam antes de invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro, o ministério disse que todo o pessoal já estava com as roupas necessárias, recebeu armas e começou a disparar nos treinamentos. Em Kaliningrado, local no qual a presença militar da Rússia inclui mísseis de capacidade nuclear, o treinamento começou na base da Frota Báltica. Na Síria, num local muito próximo a um campo de batalha, meninos e meninas voltam às aulas. E a lição que eles deixam para o mundo é que mesmo sem janelas, portas, cadeiras e até mesmo sem eletricidade, é possível construir um futuro em meio a ruínas. Meninos e meninas estão de volta à escola na cidade síria de Tadif, mas no local, bem próximo à linha de combate entre o regime do presidente Bashar al-Assad e os rebeldes, a situação é precária. A maioria das 8 escolas da região foi completamente destruída. Não há apoio para esses colégios. Também temos falta de professores que deixaram a profissão devido aos problemas econômicos. Uma das escolas abriu suas portas esta semana, recebendo também alunos da área controlada por rebeldes em Tadif. É o primeiro dia do novo ano letivo.
A cidade de Tadif sofre com um momento educacional horrível. Temos um grande número de alunos e a escola só pode acomodar 400 estudantes. Temos quase 700 alunos em cada série e cada sala de aula tem entre 60 e 70 pessoas. Esta escola em Tadif faz parte de muitas tentativas desesperadas de garantir o acesso à educação no noroeste da Síria, onde 44% das crianças em idade escolar não frequentam escolas. A escola está completamente destruída e precisa de restauração. Não há portas, está toda destruída pela guerra. É uma escola pequena e não há vagas para matricular novos alunos. Devemos enviá-los para outra cidade? São apenas crianças. De acordo com a ONU, as crianças constituem mais da metade dos 4 milhões de habitantes desta região síria. As geleiras na Suíça registraram a pior taxa de derretimento da história. Dados mostraram que só este ano elas já perderam cerca de 6% do seu volume restante. De acordo com dados divulgados pela Comissão Criosférica da Academia Suíça de Ciências, o derretimento das geleiras suíças este ano superou o recorde registrado em 2003. Cerca de 6% do volume das geleiras foi perdido em 2022, totalizando mais de 3 quilômetros de metros cúbicos. Segundo o levantamento, o derretimento foi tão extremo que diversas rochas e até mesmo corpos que estavam enterrados por centenas de anos foram descobertos. De acordo com cientistas que estudam e monitoram os Alpes, as temperaturas na região estão subindo cerca de 2 vezes a média global. Especialistas alertam que se as emissões de gases de efeito estufa continuarem a aumentar, as geleiras dos Alpes suíços devem perder mais de 80% de seu volume atual até 2100. Os dados são preocupantes. Mesmo que providências comecem a ser tomadas hoje, muitas geleiras desaparecerão antes desse período, de acordo com o relatório das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. A certidão de óbito da rainha Elizabeth II diz que a velhice foi a causa da morte. A monarca faleceu no dia 8 de setembro, aos 96 anos, causando comoção no Reino Unido e no mundo. Após 70 anos de reinado, Elizabeth II morreu no castelo escocês de Balmoral. O falecimento foi anunciado pelo Palácio de Buckingham às 6h30 da noite no horário local, mas a primeira-ministra Liz Truss, que havia acabado de assumir o cargo, pode ter sido informada antes. A certidão foi assinada pela princesa Anne, filha de Elizabeth II, que acompanhou a soberana em suas últimas horas. O filho mais velho, agora rei Charles III, chegou a Balmoral ao meio-dia. Os outros filhos, Andrew e Edward, assim como o neto William, chegaram apenas no início da noite. Harry chegou ainda mais tarde. Na certidão, o endereço citado é o Castelo de Windsor, onde Elizabeth II passou a maior parte do tempo desde o início da pandemia da Covid-19. A última aparição pública dela foi em 6 de setembro, quando encarregou a nova primeira-ministra Liz Truss de formar um governo. E olha só, uma réplica do Aston Martin DB5, que foi usado para as acrobacias do último filme da série 007, Sem Tempo para Morrer, foi vendida por quase 3 milhões de libras, cerca de 17 milhões de reais, em um leilão de caridade. A casa de leilões Christie's disse que a réplica do carro de acrobacias, que é uma das 2 únicas no mundo, foi arrematada por um comprador anônimo por telefone. O valor da venda do veículo vai beneficiar o Fundo de Caridade do Príncipe de Gales, em apoio a instituições de caridade que auxiliam ex-membros das agências de inteligência do Reino Unido. Outras 3 entidades filantrópicas que dão suporte a ex-militares britânicos também vão receber recursos, segundo o comunicado da Christie's. Além do carro Aston Martin, foram leiloados figurinos usados por Daniel Craig e uma série de adereços e recordações de James Bond, em comemoração aos 60 anos da franquia de filmes. O leilão online permanece aberto para outros itens do universo do agente secreto 007, até o dia 5 de outubro, o James Bond's Day. E os destaques internacionais ficam por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal Hit Notícias no YouTube.
Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você.